Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. Com certeza hoje, mais uma super live aí no canal. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os familiares de vocês. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, que é o professor Leonardo de Andrade, né? Ontem a gente teria uma live especial também com o pessoal aí que a gente faz aí do Refutando o Ateísmo, mas ontem não deu. Daí quinta-feira a gente vai continuar. Mas hoje eu tenho aí o privilégio de receber aí um grande amigo, uma pessoa gente fina, o professor Leonardo Andrade. Boa noite, professor. Como você está? Como está a família? Boa noite, meu amigo João Pedro Torales. Esse nome aí é só lá no México que tem, né? Só no México. Então, um abraço aí a todos aí, obrigado aí por nos ter chamado, né, para participar dessa tão rica, né, oportunidade. E também a todos os amigos que estão aqui já, que vão estar aqui conosco aqui para assistir essa live. E hoje nós teremos muitas coisas novas, né, concernente ao personagem do ser maligno em Ezequiel 28. Hoje, você que está aí nas entrelinhas, meu irmão, espalha essa live. Eu vou trazer coisas aqui fantásticas, né? Nós recentemente tivemos um debate sobre esse assunto, mas eu não falei tudo, né, concernente a esse assunto no debate, mas hoje eu prometo que eu trarei falarei algumas coisas concernente ao que eu já citei, mas eu falarei muitas coisas novas aqui, nós iremos trabalhar muita coisa nova, bem interessante aqui, que vai servir para você que acredita, né, naquilo que eu estou acreditando. Claro, ninguém é obrigado a acreditar, ou ser ou não ser, mas é bom para você ter um entendimento melhor, tá bom? Beleza, Leonardo, beleza. Vamos dar aqui uma boa noite já para o pessoal do chat aqui, que já estão aí chegando, algumas pessoas aí, né? E o Washington Belarmino, boa noite. E o Francisco Neto, boa noite, né? E o rapaz estava chegando aí. Deixa eu colocar aqui na tela aqui, ó. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Eu vou aqui dar uma boa noite para algumas pessoas e vocês vão compartilhando a live aí, que logo o Leonardo já vai começar acelerando aí nessa super live. Francisco Neto Araújo, boa noite, graça e paz, mestre Leonardo Andrade, Marreta de Maceta Herege. Vamos lá, meu querido, vamos continuar aqui. Pessoal, boa noite a todos, né? Temos aqui o diálogo aberto, o meu amigo aqui, ó. Tá aqui o meu amigo do diálogo aberto, tá aqui ele, né? Esse assunto é pertinente, que revela a origem da anomia. Amanhã um abençoado debate com o professor Leonardo Andrade e o Everton Ricardo. Rapaz, você tem um debate amanhã, Leonardo, você nem me avisou, tem que me avisar aí para mim poder assistir, meu querido. O Jardel do Leonardo do Diálogo Aberto, né? Pessoal, vamos compartilhando essa live, vamos mandando aí para os seus amigos, amigas, parentes. Certeza que hoje a gente vai ter uma aula bem instrutiva com o professor Leonardo de Andrade. O professor Leonardo de Andrade já participou do Vejam Só, já participou de vários debates aí importantes. É um rapaz aí que pode ser que alguns não conheçam, tá? Ele não é adventista, ele é da Igreja Batista ou Assembleia? Assembleia, né? Então tá aqui o Leonardo Andrade, para o pessoal não falar que eu trago só adventista aqui no meu canal, Leonardo. O Leonardo é da Assembleia e é meu amigo, rapaz. Então a gente tem amizade aí, não só com o Leonardo, como várias pessoas da Igreja Assembleia, da Batista. Mas eu acho, Pedro, mas acho que eu não sirvo não para fazer essa balança aí, porque, ó, um dos meus melhores amigos aí é o pastor Márcio Siqueira. Da onde que ele é?
da Adventista. Da Adventista, olha só. Nós iríamos para Israel, eu não lembro a data, mas o nome dele é Pastor Márcio, mas eu não chamo de pastor, eu chamo de Marcinho, né? Aí o Marcinho queria, até me chamou, vamos lá, vamos com nós. Aí quem está à frente era o pastor Rodrigo Silva. Olha. Aí para você ter ideia, era 15 pastores adventistas que me chamaram. Só que aí o Leonardo no meio dos pastores adventistas. Mas eu não sei o que houve, não sei se por causa. Eu tenho que lembrar com o Marcinho ainda o que houve que não deu para ir. Mas aí eu tive que gravar o DVD, foi até na época de 2018, eu gravei o DVD do Cetadeb, aí mesmo no Paraná. Aí não deu para ir lá. Ou você fazia um, você fazia outro, né? Ou trabalhava ou gastava dinheiro. Porque lá gastava dinheiro. Uma benção, mas gasta dinheiro. Mas top, você é um cara tranquilo, Leonardo, gente boa. Por incrível que pareça, tem muitos adventistas que não se dão bem com outro rapaz aí, o Euler Lopes, e ele é um baita de um amigo meu, Euler. A gente conversa direto, rapaz, e muitas pessoas não se dão bem, mas assim, cada um tem um perfil, né? Uma forma de ser, mas a questão da live hoje, pessoal, é muito bacana, muito interessante. Antes aqui, o Ronaldo Lima perguntou se ele vai poder fazer, se poderá ser feito algumas perguntas, Leonardo? Poderemos passar? Pode. Pode ficar à vontade, o Pedro vai responder todas. Vou fugir das perguntas. Bom, pessoal, Ezequiel 28 está falando, existe alguma abordagem que fale ou que apresente Satanás, ou está falando apenas do rei ou do príncipe de Tiro, né? Ezequiel 28, ele começa falando sobre o príncipe de Tiro, mas daí quando chega aqui no verso 13, né? Verso 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras, ó querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou pecado em você. Leonardo, olha, eu lendo aqui, Leonardo, começa falando do rei de Tiro, mas no verso 12 dá uma reviravolta na cabeça da gente, Leonardo, que aí, desculpa, que aí ele começa a jogar, Leonardo, que essa pessoa era um querubim, que ele era perfeito, que ele era perfeito até o dia que se achou pecado nele, ou seja, ele não tinha pecado, né? Mas que um dia veio se achar pecado nele, né? E que ele era sinete da perfeição. E também fala que ele era cobrido de todas as pedras preciosas, né? E que habitava no Monte Santo de Deus. Rapaz, aí enrolou minha cabeça, Leonardo, porque será que o rei de Tiro tem esses atributos, esses adjetivos, ou será que o texto bíblico ele começa apresentando um ponto e faz aí, como nós falamos assim, abre aspas e começa a fazer uma comparação, trazendo uma ilustração do que Satanás era, né? É interessante. Bom, como eu não sou especialista nessa área, apenas sou um teologando ainda, né, e debatedor, né, eu vou deixar o especialista falar e depois
Eu vou colocar você em tela cheia, Leonardo. Aí eu já retorno para fazer os contrapontos. Você vai ficar à vontade, aí logo eu retorno para te incomodar aí um pouco, tá? Tá bom. Fica à vontade, Leonardo, tá? Eu vou tirar aqui. Ó. Fica à vontade. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, nós temos que entender que quando você vai examinar um texto, você tem que entender que o próprio texto ele vai te dar características e informações. O próprio texto vai fazer isso com você. Quando nós pegamos essa questão de Ezequiel, você tem a possibilidade de examinar por várias vertentes. Tá? A vertente, não é só uma via a análise de Ezequiel 28, não é só uma via, não. Tá? Eu, quando estive analisando no debate sobre esse assunto, eu fiz de duas formas, né? Duas vias, que seria a análise do discurso, né, voltado mais para a linguística, e a gramática. Mas tem só isso? Não. Tem a possibilidade histórica, né? E quando você pega a possibilidade histórica do livro de Ezequiel e essas comparações, querubim com o rei de Tiro, surge um grande problema, porque Flávio Josefo ele vai dizer que o rei de Tiro ali seria Etubaal, né? Etubaal, a gente fala, né? Mas Etubaal, beleza, mas tem vários problemas, porque Etubaal, ele cronologicamente não vai bater com a estrutura literária na qual ele está fazendo menção. Então já vamos ter um grande desgaste histórico dentro dessa questão. Mas eu queria permear não a via histórica, eu queria permear mais essa questão da linguística, né, continuar da linguística e da gramática, assumindo coisas maiores ainda, tá, pessoal? O que eu trouxe aqui são coisas, assim, de grande valia para você interpretar. Eu vou colocar aqui, você pode colocar o texto para mim aí, que está por gentileza, Pedro? Consegue colocar aí, Pedro? Pedro, o que está aí? Pedro. Transmitir aí, fazendo um favor? Vamos lá. Eu acho que não está ouvindo, não. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, você tem que entender o que o texto está querendo dizer. Quando você trabalha nessa área de medicina legal, quando você trabalha a área de medicina legal, você tem o perito externo, o interno, né, que faz a ANP, auxiliar de necrópsia policial, dentro, né? Você encontrou um corpo, esse corpo, sim, você não sabe nada de por que causar mortes, nada disso. Mas e aí, como identificar? O Código Forense vai dizer que o cadáver fala, ele mesmo vai emitir sinais, ou seja, tem sinal de Cullen, Morenstein, vários sinais que vão transmitir, e o próprio cadáver, o cadáver fala, ele mesmo vai falar assim, ó, morri disso. E o texto não é diferente, o texto ele fala com você. O texto ele vai te dar indícios, e fortes indícios, de quê, qual a formação, como é que ele faz, para quê, e qual a situação e qual a via que ele vai permear. Eu precisava transmitir aqui, ó. Pedro, você está me ouvindo aí? Precisava transmitir. Quer ver? Precisava transmitir essa questão aí do slide, porque entendeu? Senão vai complicar para mim, entendeu? Então, eu precisava transmitir isso aí. Porque eu queria falar voltar à questão da intertextualidade, tá? E a questão de outras coisas também que estão voltadas para esse assunto, tá? Então, quando você pega o texto, né, de Ezequiel, ele vai falar sobre uma coisa que é interessante, que é intertextualidade. Intertextualidade, pessoal, está vinculado àquilo que nós chamamos de análise do discurso. Hoje em dia, no Brasil, uma das literaturas de análise do hebraico
mais, como é que eu vou dizer, mais atuais em relação à análise do discurso, é esse livro aqui, ó, de Rossini, né, ou Rossini, tá? Esse livro aqui, quem conhece, é intermediário, mediano no hebraico, eu não aconselho nem comprar ainda, tá? Porque é um livro que requer um pouco mais de conhecimento, precisa mais de aplicação para o seu estudo, tá? Então, quando nós analisamos a questão da análise do discurso, você vai encontrar algo bem interessante, que é a intertextualidade e a interdiscursividade. O que é isso? É uma análise que você vai fazer do texto e do discurso, tá? É uma análise que você vai fazer do texto e do discurso, tá? Você vai fazer uma análise dos dois, tá? O texto, o que seria um texto, pessoal? A definição de texto é uma unidade linguística, tá? Percebida pela audição, ou seja, pela fala, ou pela visão, na escrita, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. O que seria o discurso? O discurso é uma atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre os interlocutores. Então, o texto, a palavra texto, eu até estive num diálogo com uma pessoa recentemente, e a pessoa falava toda hora, no tecido textual. A palavra texto já significa tecido, então, quando você fala tecido textual, é redundante, né? Então, você está sendo redundante. Então, a palavra texto, ela significa essas questões de unidade linguística. A intertextualidade são relações entre dois textos, caracterizados por quê? Por um citar o outro. Então, a intertextualidade é quando um texto cita ou faz menção do outro. E a interdiscursividade é quando os discursos citam, né, caracterizado por um citar o outro, um cita o outro, né? Então, esse é intertextualidade. Dentro desse contexto de intertextualidade, pessoal, tem algo bem interessante. O intertexto, ou a intertextualidade, ele pode ser explícito, mas pode ser também implícito. Quando que o texto é explícito? Ele está, assim, entre aspas, na cara, você consegue ver que isso é uma intertextualidade. Quando os leitores identificam facilmente. Quando o leitor identifica facilmente, ele já é explícito. Você quer um exemplo? Quando a pessoa chega para você e fala bem assim, da onde você tirou que Ezequiel tem a ver com Gênesis? Ele mesmo já está falando que há uma proximidade, entendeu? Há uma proximidade entre um texto e outro texto, tá? Entre um texto, entendeu? E outro texto. Então, há uma proximidade entre um e outro, tá bom, pessoal? Então, isso é explícito, tá bom? Isso é explícito. Também, outra forma é quando estabelece uma relação direta com o texto-fonte, tá? Com o texto-fonte. Então, o texto ele vai receber uma ligação direta, né? Um link ali entre um e outro. A gente chama de link, né? Você vai encontrar também na explícita, claro, os elementos que identificam o texto-fonte. Então, os elementos são primordiais para você identificar entre um e outro. Também, ele apela apenas para a compreensão do conteúdo. Só isso, nada mais, tá bom? Só isso e nada mais. Quando é implícito, quando assim não está na cara, quando não é facilmente identificado pelos leitores, entendeu? Quando não estabelece uma conexão direta com o texto-fonte. Não apresenta elementos que identificam o texto-fonte. Exige dedução, inferência, atenção e análise por parte dos leitores e conhecimento prévio, tá? Então, essa é a questão implícita, tá bom, pessoal? A questão implícita. O Pedro já chegou aí, Pedro? Cadê você, meu filho? Entendeu? Queria colocar aqui o slide aqui, mas estou vendo que eu vou passar o slide todo e você não vai estar aí. Então, dentro do discurso, você pode encontrar o discurso A e discurso B,
tá? O discurso A e discurso B, tá? Pode ter intertextualidade no discurso A e interdiscursividade no discurso B. Aí você tem, pessoal, você tem o quê? Você tem o texto de Ezequiel 28, tá? Porém, eu só quero me ater Ezequiel 28, tá? Ezequiel 28, do 11 ao 19, tá? Ezequiel 28, do 11 ao 19. Por que do 11 ao 19? Porque do 11 ao 19, claro que eu vou falar alguma coisa relacionada ao 10, mas do 11 ao 19, por quê? Porque ele muda a perícope. Leonardo, você consegue provar isso? Sim, eu vou provar isso. Vou dar várias provas aqui hoje de que o texto ele se trata de outra coisa. Tá? Vou tentar ligar aqui para o Pedro, acho que ele foi arrebatado. Entendeu? Então. O número digitado está. Não, está desligado. Então, porque eu precisava passar aqui o material para você entender melhor, porque só falar é complicado, você tem que visualizar, tá? E é bom visualizar, tá bom? Eu preciso entrar em contato com o abençoado aí para ele, entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos continuar um pouco. Então, tem texto e intertexto, né? Então, os textos que vão combinar, de certa forma, que eu quero combinar, por favor, eu estou tentando te ligar aqui, meu. Coloca aí para mim aí o slide aí, por gentileza. Aí, abençoado. Entendeu? Fica aí, agora você pode ir. Ó, aí você tem dois textos. Observe aí, pessoal. Dois textos. Tá? Dois textos. Você tem o texto, deixa eu pegar a canetinha aqui, amarela, aqui, ó, isso. Ó, você tem dois textos. Você tem de Ezequiel, aí você pode ser do 12 até o 19, ou do 11 ao 19, né? No caso é o 11 ao 19, tá, pessoal, aqui. E Gênesis 3, do 1 ao 24. Mas, dentro desse contexto, eu tenho três textos, tá? Eu tenho o texto de Isaías, tá? 14, de 12 ao 14. Então, tipo assim, esse texto também é um texto que vai identificar. Então, nós temos texto A, texto B e texto C, dentro de uma análise da interdiscursividade. Por quê? Porque o referencial discursivo, ele gira em torno desses três textos. Vou repetir. O referencial discursivo, ele gira em torno desses três textos. Gênesis 3, Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas vamos só analisar Ezequiel e Gênesis. Aqui, ó, 12, olha o que ele fala aqui. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor, né? Aí, deixa eu colocar esse aqui que é melhor, cadê? Esse aqui, aqui. Ó, cadê? Isso aqui é o trabalho que eu estou fazendo, aqui, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, tá? Sobre o rei de Tiro. Diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Qual o texto que eu posso relacionar com esse? É o texto de Gênesis 3, 1, né? Que seria o quê? O que diz esse texto aí, pessoal? Olha só. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animalhas do campo que o Senhor tinha feito. Só até aqui. Aí, você pode estar se perguntando, Leonardo, o que tem a ver, qual a relação desse texto com o texto de Gênesis? Você me explica, porque eu não estou entendendo. Qual a relação do texto de Ezequiel com o texto de Gênesis? A relação é muito fácil, pessoal, e muito prática de ser entendida. Olha só, eu escrevi até aqui embaixo, aqui, ó, quando apontamos as semelhanças entre os textos de Ezequiel 28, 11 e 12, e Gênesis 3, 1, não é do nosso interesse querer alegar, eu não seria louco para isso, que formosura tem a ver com astuto. Não, pessoal, não é isso.
Eu não quero dizer que formosura e astuto são termos cognatos. Não, não é isso. Presta atenção. Isso é discursividade. Temos a consciência de que não se trata de termos cognatos. Contudo, a intenção é colocar um texto em relação ao outro. E tão somente a questão do discurso. Observe que em Ezequiel, o rei de Tiro, ou seja, no caso o querubim, ele se destaca entre os homens. Vou repetir, para que fique os senhores. Aqui, hoje vocês vão sair daqui todos pensando, de fato, que há uma solução para essa interpretação. O discurso ali de Ezequiel é o quê? Que o rei de Tiro, Torales, ele se destaca entre os homens. E em Gênesis, a serpente se destaca entre as animalhas. É isso que eu estou dizendo. Isso é um discurso dentro de outro. Aí nós denominamos interdiscursividade, tá? Ah, Leonardo, eu pensei que você estava fazendo relação entre sabedoria e astuto. Não, não tem nada a ver isso, não. Eu estou fazendo um astuto, o texto coloca o rei de Tiro como uma pessoa especial entre os homens, chegando ao ponto de qualificá-lo como querubim. E a serpente era a mais astuta das animalhas. Então, o discurso é do mais bonito, do mais astuto, do que se destaca em Ezequiel e do que se destaca em Gênesis. É isso, é interdiscursividade, é um discurso dentro do outro. Entendeu? Isso na Bíblia, Leonardo, esse discurso dentro do outro, essa interdiscursividade, ela acontece na Bíblia, em várias esferas acontece isso nas Escrituras, aonde que o autor começa abordando sobre um assunto literal e específico, e aí é como que tivesse uma pausa, mas continua, ele utiliza a referência do discurso literal, mas daí é como que tivesse uma pausa e aonde que Deus aborda um outro assunto utilizando exemplos. Isso acontece muito nas Escrituras, Leonardo. Isso. Aí, continuando, no verso 13, então aqui já está, eu acho que o pessoal está bem consciente, né, que realmente é um discurso dentro do outro discurso. Então aqui já está tranquilo. Aí aqui ele fala bem aqui, outro discurso, ele vai falar, estavas no Éden, então é uma referência ao jardim do Éden, tá? Quando eu falo jardim do Éden, eu não posso falar jardim dos deuses, tá, Torales? Eu não posso falar jardim dos deuses, por que não posso falar jardim dos deuses? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sei se foi isso que eu pesquei aí no chat. Quando eu estou olhando aqui para baixo, estou olhando para o meu celular, tá? Que ele está no WhatsApp aqui, tá? Eu estou recebendo mensagem. Se quiser que eu coloque a mensagem, fala para mim aí que eu coloco. Não, é mensagem particular aqui. Estou conversando tá. Achei que era do chat. Com um amigo aqui, não é nem sobre isso, não. Tá? É outras questões. Mas é questão importante, então eu estou atento aqui também. Aí tem hora que eu olho aqui, tá bom? Não fica triste, não. Aí, eu não posso falar a questão de jardim de Deus, por que eu não posso? Em relação a isso, também olhar, deixa eu falar uma coisa, também eu acho que uma pessoa aí fez uma citação assim, não é que eu não gostei, cada um pode pensar da forma que for. Eu procuro nem ter aplicativo esses aplicativos modernos, BibleWorks 10, Logos 10, acho que tem o 10 também, Logos 10, não sei o quê, eu não tenho isso. Eu tenho o Bible, eu consegui o BibleWorks 7 agora, pouco tempo. Porque eu sempre falei, meus amigos que me conhecem sabem, o professor ele sabe disso, já falei várias vezes no grupo, né, agora nós fazemos parte, e outros mais que trabalham com gramática, que eu não gosto de me apegar, porque você fica meio acomodado. Eu gosto de pegar o quê? De fazer, de gravar mesmo aquilo que nós estamos falando, né? Então, vamos continuar aqui só para ter um ressalvo. Então, aqui ele vai falar a questão, estavas no Éden, e aqui ele vai falar também do Éden no versículo 3. Então, ele faz um cognato entre um texto e outro. Então, já está batido.
No verso 14, olha o que ele vai falar. Isso aqui é uma polêmica muito grande. Tu eras querubim ungido para proteger. O versículo 24, ele fala assim, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Para o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só que interessante. Então, nós temos duas palavras, só que dessa vez, as palavras elas são cognatas. Querubim aqui em Ezequiel e querubim aqui em Gênesis. Porém, o querubim em Ezequiel, ele não tem muito a ver com as características desse querubim, porque esses querubins são, de certa forma, fazendo aquilo que foram lhe ordenados, né? Guardar. Eles cumpriram isso. E aqui, esse querubim, ele não fez isso. Aí eu coloquei uma notinha sobre isso aqui. Ao comparar, olha só, prestem atenção, pessoal. Ao comparar Ezequiel 28:14 com Gênesis 3:24, não estamos confundidos quanto à identificação de Satanás no Éden. É óbvio, vou repetir, é óbvio que é a serpente. Ali no Éden é a serpente. Contudo, vou repetir, dentro da análise da linguística, podemos e devemos fazer essa associação, já que a mesma retrata o passado remoto, a qual Satanás foi destinado. O que ele foi destinado a fazer? Qual é a sua função, seu objetivo? Guardar. Além de classificá-lo como querubim. Então, nós temos duas classificações aqui, e nós podemos fazer essa associação. A função objetiva, que é para guardar, o objetivo dele era guardar o jardim do Éden. Só que na figura da serpente, ele induziu a quebrar aquilo que era o seu propósito inicial. E outra, que na sua essência ele não era serpente, ele era um querubim. Aí eu coloquei essa comparação, agora que eu entro nos referenciais teóricos. Isso aqui é importantíssimo. Essa comparação é válida, pois Terry Angleton, grava esse nome, ressalta que, olha só o que ele fala, as imagens não têm significado substancial, Torales. Apenas um significado relacional. Aqui, ó, 35, vamos lá, 35, Angleton, Teoria da Literatura, Introdução, página 142, 143. Ele está por aqui, tá? Esse livro, mas depois eu vou achar ele, tá? Então, olha o que ele vai falar. As imagens, sabe o que são essas imagens aqui? São os signos que o texto apresenta. Entendeu? Os signos que o texto apresenta, tá bom? Então, os signos, eles não têm significado substancial. Então, não adianta eu falar assim, não, querubim aqui tem que ser querubim. Não, ele tem que ter um significado apenas o quê? Relacional. Isso aqui é Terry Angleton, tá? O que Angleton chama de imagens, aqui são o que Saussure chama de signos. Ao definir a questão, Saussure, para quem não conhece, ele é um dos maiores, entendeu? Ele é um dos maiores linguistas que já existiram, entendeu? Entendeu? Um dos maiores linguistas que já existiram. Ao definir a questão de parole e langue, entendeu? Parole e langue, Saussure expressa bem a questão quando diz que representa mais a ideia do que propriamente o significado da palavra. Então, o que ele vai dizer? Que Saussure expressa bem que quando diz que representa mais a ideia do que propriamente o significado da palavra. Angleton, só um minuto. Só um minuto, preciso. Vai dizer assim, Terry Angleton, Saussure via a linguagem como um sistema de signos,
que devia ser estudado sincronicamente, isto é, estudado como sistema completo num determinado momento, e não diacronicamente, ou seja, em seu desenvolvimento histórico. Todo signo devia ser visto por um significante, um som, imagem, seu equivalente gráfico, e um significado, conceito ou significado. Tá? Ele vai dizer aqui, Engleton, página 145. Então, ele vai dizer isso. Então, o que vai valer aqui é a questão do significante, que é a imagem, não propriamente o conceito, tá, pessoal? Não é o significante, não propriamente significado. Aí nós temos parole e langue, tá, pessoal? Aqui vai ser parole, tá? Vai ser parole. Então, essa examinação. Então, aqui também já foi verificado. Então, vocês entenderam por que a associação de querubim lá e querubim aqui, né? Por causa da origem. E, primeiro, a associação de signos, de imagens, não é substancial, é relacional, como diz Terry Engleton, tá? Vamos lá de novo. Aí ele fala aqui, ó, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foram achado iniquidade em ti, né? Aqui no verso 13 vai dizer, disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Porque a mulher me enganou. Então, uma questão de engano, foi achada iniquidade aqui, e aqui ela enganou. Beleza. No verso 16 vai dizer assim, na multiplicação do teu comércio, se encheu o interior de violência. Tá? Aí aqui no 17 vai dizer, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura e corrompeste tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei. Aí ele fala aqui no verso 14, ó, pó comerás todos os dias da tua vida. Então, por terra te lancei e pó comerás todos os dias. Aí eu escrevi algo aqui, ó, sobre isso aí. Algo nesse texto merece uma boa observação. Por causa do pecado da serpente, ó, presta atenção, essa é uma informação que poucas pessoas sabem disso, Torales, poucas, entendeu? Nosso horário já está indo embora. Por causa da serpente, por causa do pecado da serpente, ela foi punida. Sabe qual a punição dela? Você sabe? Fala aí, Torales, para mim a punição da serpente. Comeu pó, né? Comer pó da terra. Aí eu te pergunto, serpente come pó? Não, né? Não. Não. Qual o alimento original da serpente? Qual o alimento da serpente original hoje, que ela come? Répteis, né? Carne, né? Rato. Não, Carne. Carne, né? Carne. Então, vamos lá. Só que aqui tem uma problemática. Olha só. Observe que Isaías 65, 25, ele vai falar do reino original, entendeu? O reino original. Então, a terra é a terra voltando à sua originalidade. Como é que vai ficar? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha. Então, o alimento original do leão era palha. Palha. Grama. E sabe qual é o alimento original da serpente? E pó será o quê? Comida da serpente. Uai, aí meu cérebro entra em parafuso. Se lá ela foi punida, porque a punição que ela recebeu é comer pó da terra. E aqui Isaías está falando que o alimento original dela, antes dela ser punida, já era pó da terra. E aí, Torás? Sabe o que significa isso? Acho que está fazendo uma relação aí. Não, sim, eu estou fazendo uma relação, porque tem que ter. Isso aqui está falando do alimento original da serpente. Só que o alimento original da serpente é pó da terra mesmo. Aí nós entramos naquele negócio de Jacobs, né? Lá o negócio de Jacobs que a serpente tem, que dá para comer, mas eu não vou falar sobre isso, a anatomia de serpente, nada disso. Mas, e aí? O alimento original dela é o pó da terra. Mas aquela que foi punida, que enganou, ela foi punida também com o pó da terra. Comer pó da terra. Sabe o que isso me faz pensar?
que a serpente lá não tem nada a ver com essa serpente aqui. Ó, sabe por quê? Veja que na terra original a serpente vai comer pó da terra. Logo, fica claro que a maldição do capítulo 3 de Gênesis não se refere à serpente animal, mas sim a Satanás que estava por detrás da serpente. Talvez você me perguntaria, mas como Satanás irá comer pó da terra? O que significa isso? O homem, ele é formado, aqui eu não vou entrar na parte de tricotomia, dicotomia, se é imortalista ou não. Mas o homem, nós sabemos, né, Torales? Ele é formado por duas partes, podemos dizer. A parte imaterial, e a parte material do homem. Podemos dizer assim, a parte imaterial e a parte material. Né? A parte material, no capítulo 2, verso 7, vai dizer assim, e formou o homem do pó da terra. Então, essa parte material que você tem aqui, que você chama de carne, você chama de quê? Pó. Pó. E quando fala que a serpente vai se alimentar do pó da terra, está dizendo que ela vai se alimentar da nossa carne. Aquele Satanás ali aquela serpente ali não era uma referência da serpente, porque aquela serpente ali ia se alimentar da nossa carne. Olha o que diz Oséias 4:8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo. Então, existe como comer pecado. Fala um pouquinho aí, que eu vou dar uma olhada aqui no material, aqui, depois eu volto aqui no 18:4. É interessante, sim, manda bala. É interessante que quando fala que Oséias fala, né, que Satanás ele se alimenta do pecado do meu povo. O que nós podemos entender com isso? Que nós, a nossa natureza pecaminosa, ela é o combustível para alegrar Satanás. Ele é o combustível para estimular Satanás em suas maldades. Então, ou seja, quanto mais pecado, mais os demônios gostam. Por exemplo, vocês lembram lá o Gadareno? O Gadareno, ele praticava todo tipo de iniquidade, de pecados. E nós percebemos que ali no Gadareno habitava legiões de demônios. Mas por que esses demônios queriam andar com o Gadareno? Porque o Gadareno, carnalmente, a natureza carnal, a natureza pecaminosa carnal dele, alimentava aqueles demônios. Então, o que o Leonardo está frisando aí é que Satanás se alimenta da nossa carne, mas num sentido figurado da nossa natureza pecaminosa, que é a nossa a forma com que a gente pratica as coisas. Resumindo, quanto mais pecado, mais demônios irão te acompanhar. Quanto menos prática do pecado e busca pela presença do Espírito Santo, os demônios irão se afastar. Seria mais ou menos por aí o caminho. Aí, se eu estiver errado, me corrija, Leonardo. Não, é isso mesmo. Então, vamos lá. Aí no 18, mais um paralelo. Pela multiplicação das suas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Aí algumas pessoas perguntaram, mas e o templo? Tem a ver? O que tem a ver com o templo? Aí, quando você estuda Gênesis 3:24, até isso tem lá no texto. Olha só, aqui emprega o termo Mikedem. Mikedem, aqui, ó. Aqui, ó, o acento vai vir aqui. Mikedem,
da raiz kedem, que significa literalmente lugar santo. Segundo Beth Bacon, está aqui o livro de Beth Bacon, está por aqui. Beth Bacon vai dizer o quê? Toda disposição do tabernáculo e do templo lembra o quê? O Éden. Lugar de comunhão com Deus. No jardim, como no tabernáculo e no templo, a entrada se efetuava aonde? No Oriente. E aí? Então, pessoal, há um grande paralelo entre Gênesis 3 e o texto de Ezequiel, né? Outra coisa, aqui, ó, que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se é isso que vocês estão vendo. É isso. Aqui, você tem aqui. Deixa eu só aumentar aqui rapidinho. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Aí. Deixa eu aumentar. Aí, bota aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é a palavra que inicia o verso 10. Aí você tem aqui, ó, o meme. Eu acabei de dar uma aula de aramaico, eu já ia falar mime, né? Porque no aramaico é mim. Aí você tem o mem, né? Aí você tem o rolen vav aqui, o tav, tisere e o iod, tá? Aqui você tem um sufixo plural masculino, tá? Plural masculino no estado construto. Plural masculino no estado construto. Por que, Leonardo, você sabe disso? Porque isso é regra do hebraico, tá, meu filho? Tisserê com iod. Nós chamamos isso aqui de vogal plena, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para os hebraístas, desculpa, tá? Eu sou chato mesmo, tá? Eu aprendi hebraico, tá? E tenho uma responsabilidade no ensino do hebraico, entendeu? Então, você também que ensina tem que ter responsabilidade, entendeu? Quando você quer subir de patamar, no sentido de referencial, você tem que ter responsabilidade. Então, existe a efetiva, né, a vogal efetiva, e a vogal plena. Essa vogal plena, vogal longa por posição, nós chamamos também. Se seria com iod. Você não vai ler motei, não. Você vai ler mote. Mo. Te. Tá? Mote. Não é motei. Se seria com iod, vogal longa por posição. Tá? Então é mote. Aqui, essa questão de... Olha só o que eu escrevi aqui. Essa questão de plural aqui, as mortes dos incircuncisos indica uma dupla narrativa. Vou repetir. Indica uma dupla narrativa. Eu vou especificar isso no texto. Aqui nós temos um sinalzinho. Essa notação, ó, são notações massoréticas que dividem o texto. Quem está dizendo isso? É o Leonardo? Não. Quem está dizendo isso é Allen Ross, página 387. Na página 366 também fala alguma coisa relacionada a isso. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí algo relacionado a isso. Aqui você vai ver a estrutura literária. Aqui você chama o inclusio, tá? Do verso 12. Então, o inclusio é um sinal que indica, dentro da crítica textual, o início de uma nova narrativa, tá? Então, tem isso aí. Quiasma, eu escrevi aqui, mas eu não vou utilizar. Tem outras coisas também, tá? Aqui, ó. Uma forma de recepção, veio a minha palavra do Senhor dizendo, marca o início da perícope, verso 11. A perícope é encerrada com refrão, e jamais substituirão. Então, conforme 19. Então, vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Então, aqui você tem, ó, Vaeri, Devar, Adonai, Elai, Lemor, tá? Aqui, ó, isso aqui, pessoal, Vaeri, Devar, Adonai, né? Aqui é o nome Yahweh, ou Yahweh, tá? Elai, Lemor,
Tá? Aí tem aqui a transliteração. É melhor você ler no hebraico que você ler a transliteração. Essa acadêmica é melhor. A primeira, olha só, presta atenção, pessoal, olha só que interessante. A primeira palavra é vayeri. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a cereja do bolo, tá, pessoal? Para você que está entendendo isso aqui. Hoje nós vamos trabalhar isso aqui. A primeira palavra é vayeri, que é o verbo hayá. O verbo hayá é ser ou estar, acompanhado da conjunção vav. Beleza? No texto, o termo vayeri está no tronco kal. Presta atenção, por favor. Ela está no tronco kal, mais o vav consecutivo, aí eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Tempo imperfeito. O que é o tempo imperfeito? Nós chamamos tempo também incompleto, tá? Incompleto. Tempo incompleto. O tempo que não se completou ainda, tá? O tempo que nós chamamos também, podemos como futuro. Na terceira pessoa do singular masculino. Um fato interessante é que, um fato que é bem interessante na relação da sintaxe do texto, é que o termo vayeri indica o início de uma nova narrativa. Quem fala isso? Quem fala isso? Shishoume, tá? Shishoume, da exegese à exposição. Será que Shishoume fala isso mesmo? Vamos olhar. Aqui, cadê? Aqui, a obra de Shishoume, Tempo Perfeito. A função introdutória. Às vezes, presta atenção, pessoal. Cadê o pessoal aí do chat aí? Presta atenção. Tá? Às vezes, uma narrativa ou uma cena de narrativa começa com a forma vaiktol. Tá? Beleza? Vamos lá. A forma vaiktol, vayeri, e aconteceu o quê? Seguida com frequência por uma oração temporal, é usada muitas vezes para iniciar o quê? O que está escrito aqui? Uma nova narrativa ou cena. Eu vou repetir para vocês, tá? Eu peguei o print aqui, estou botando para vocês lerem, tá? E vou explicar outras situações para você entender melhor. A forma vaiktol, vayeri, e aconteceu o quê? Seguida com frequência por uma oração temporal, é usada muitas vezes para iniciar o quê? Uma nova narrativa ou cena. Olha aqui, pessoal, olha aqui. Vayeri indica o quê? O início de uma nova narrativa. Vou repetir. Indica o início de uma nova narrativa. Entendeu? Uma nova narrativa. A história de como a Terra se tornou moralmente corrupta, depois de analogia do capítulo 5. E aí, pessoal? Fala para mim, cadê vocês aí? Que não acreditam nisso. Cadê vocês? Leonardo, então, toda vez, pelo que eu estou vendo, Shishoume Júnior, cadê o livro de Shishoume Júnior? Toda vez que nós vayeri, Leonardo, vai ser início de uma nova narrativa. Olha só, vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Esse 2 aqui, doisinho aqui, é uma nota que Shishoume Júnior coloca. Que nota é essa? É uma exceção de quando vayeri não começa uma nova narrativa. Sabe quando? Ele vai colocar aqui, que é o texto, não estamos nos referindo, aos casos em que vayeri aparece como verbo principal na frase e é traduzido por e o sujeito. Entendeu? Veja exemplo. Qual exemplo que ele usa? O exemplo é Gênesis 5:31
e Gênesis 5:32. Então, toda vez que vai aparecer Gênesis 5:31 e 32, não vai ter esse mesmo significado. Então, essas são as notas exclusivas, tá? São uma exclusividade daquilo que é o termo Vayehi. Então, Vayehi, vou repetir, ele indica o início de uma nova narrativa. Vou repetir, Vayehi indica isso de uma nova narrativa. Quer falar alguma coisa, Torales? Fala aí. Já comento, pode continuar um pouco. Só voltar. Vamos lá, então, vamos continuar. Aí, vamos lá. Cadê onde eu tô, vai rir. Então, aqui, ó. Tá vendo aí? Tá, né? Tal qual, então já está provado que vai inicia uma nova narrativa, né? Ninguém vai brigar comigo, não. Tal qual, por esse motivo, é que algumas evidências do sujeito relacionado no texto de Ezequiel 28, 1 a 10, seja ao texto B, 28, seja outro. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Um sujeito e outro. Olha só, deixa eu explicar para vocês. Quando nós pegamos um texto e outro, tá? Um texto e outro, nós podemos ver duas palavras que estão no texto, entre aspas, texto A, da primeira perícope, ali em Ezequiel 28, de 1 a 10, e texto B, o texto 2, de Ezequiel 28, de 11 a 19. O rei de Tiro lá é uma referência a Nagid, tá? Nagid. E no outro texto é Meler. Vou repetir. Não é. Nós sabemos que Meler se trata de um rei. Meler se trata de um rei. Tá? Já Nagid fala de autoridade. Então, há uma quebra, uma mudança de personagem, conforme o próprio Shishome Júnior já estava relatando. Tá? Mas vamos continuar. Thomas Lambert vai dizer que o emprego do termo Vayehi é usado em oração disjuntiva. Vamos lá. Leonardo, mas aí eu acho que não é não, hein? Não é. Olha só. O que ele vai dizer aqui? Ó, ele vai dizer aqui, ó, presta atenção, Torales. O que ele vai dizer aqui? Que, ó, você pode me ajudar, Torales, isso aqui? Vai lá. Lê para nós essa aqui primeiro. Aqui. Vamos lá. Perfeito. Mais. Aí, mais. Não. É o VAV, é o V. Vai, V. V. Isso. Mais. VAV, mais perfeito. Isso, até aí, tá bom. Lê o segundo. Imperfeito. Mais VAV, mais imperfeito. Isso. Lê o terceiro. Terceiro. Imperativo mais VAV, imperativo. Isso. Aí, como eu coloquei esse texto lá, aí algumas pessoas lembraram assim, Leonardo, mas o que ele está falando aqui? Ele está falando de oração disjuntiva, ele está falando de oração... Okay. Que oração? Conjuntivas. Conjuntiva. Rapaz, acabou com o meu estudo, não acabou? Acabou ou não acabou? E aí? Sabe qual é o problema? É que nós olhamos superficial. Aqui, ele está falando que a fórmula perfeito mais VAV mais perfeito é oração conjuntiva. Imperfeito mais VAV imperfeito é oração conjuntiva. Só que ele vai especificar algo aqui que as pessoas não se atentaram. Lê para mim, Torales, o que ele escreve aqui?
Não convertido. Não convertido. Você, com todo respeito, você não é obrigado a saber. Você sabe o que significa esse não convertido? Se fosse na igreja, a gente saberia, né? Na igreja Olha eu só, sei. na igreja eu também, aí eu também sou fera. Tem um monte. Deixa eu pegar um espaço em branco. Como nós temos, o V, o VAV, não, aqui, o VAV. Vá, ye, ri. Esse VAV aqui é aquele VAV lá. Esse termo aqui é o verbo raiar. Por ele estar com esse iod, ele indica que ele está no tempo imperfeito, ele está no futuro. Presta atenção. Eu estou sendo o mais didático possível para quem não conhece o hebraico. Então, esse iod vai indicar que ele está no tempo imperfeito. Então, aqui nós temos um verbo no tempo imperfeito, não é isso? Seria isso. Mas quando ele recebe esse vav, isso é uma das coisas loucas do hebraico. Nós chamamos de vaiktol. Ele vai transformar o imperfeito no perfeito. Ele vai transformar o incompleto no completo. Então, aqui, ele não se trata do futuro, vai se tratar do passado. Deu para entender isso aí? E quando o Shishome Júnior vai dizer aqui, não convertido, a oração conjuntiva vai ser quando o Vav não converte em Vaiktol, né, em Iktol, ou Vekatal, o perfeito, e não converte o imperfeito. Ou seja, ele não converte o imperfeito para perfeito, e não converte o imperfeito para perfeito. Por isso ele é uma oração conjuntiva. Mas a oração disjuntiva é ele convertido, igual está lá, Vav consecutivo. Então, provado mais uma vez. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, provado aí essa questão. Basta saber o hebraico, né? Você conheceu um pouco do hebraico, você vai entender um pouquinho que eu estou falando. Mas eu estou tentando ser o mais didático possível para que você possa entender, de fato, o que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Além disso, não podemos desvincular o texto de Ezequiel ao tom preditivo, profético, pois a ocorrência do verbo nesse modo indica narrativas que se referem ao futuro. Narrativas que se referem ao futuro. 3, Ros, né? Além Ros, vai dizer isso. Ros vai muito além disso quando diz que as orações parentéticas, a oração disjuntiva, pode introduzir informações parentéticas à narrativa principal, informações essas que o leitor precisa saber, mas que não se enquadram na narrativa, né? Então, vamos lá, Allen Ross, eu estou com o livro dele aqui, Allen Ross, nós vamos pegar aqui e vamos ler agora, tá? Qual a página que eu falei? Tá? Isso é um trabalho minucioso, tá, pessoal? Às vezes fica um pouquinho o negócio, mas é um trabalho minucioso. 145, tá? Ele vai falar aqui, o VAV consecutivo. Deixa eu mostrar aqui na câmera, cadê vocês? Aqui, ó. VAV consecutivo, tá? Aqui, VAV consecutivo. Ele vai falar aqui, o pretérito do VAV consecutivo é usado em narrativas de tempo, a forma do verbo é irregular, vai rir, visto que o Shevá aparece sob o prefixo iod. A letra não recebe dagueche forte. Nas versões bíblicas mais antigas, a forma vai rir é traduzida por e aconteceu, a mesma forma que o Shome fala, né? E aconteceu. Vamos lá. Geralmente, embora a forma possa, às vezes, ser o verbo principal em uma oração, geralmente significa simplesmente que os fatos narrados ocorreram no passado, de modo que não é necessário traduzir da mesma forma. Ele vai dizer sobre esta questão aqui, tá? Não, acho na outra página? Não, nessa página não. Aí ele vai dizer mais alguma coisa aqui. Página 162. Vamos lá, 162. Aí ele vai falar aqui, ele vai falar sobre as orações, VAV disjuntivo, tá? Deixa eu mostrar para vocês, porque senão vai falar que eu não estou mostrando. VAV disjuntivo, tá? Não sei se vocês conseguem ler, tá? É o VAV disjuntivo.
Aí, verbo disjuntivo introduz orações sem relação sequencial com a narrativa anterior. Orações desse tipo rompem a sequência da narrativa e podem ser classificadas, de modo geral, como orações disjuntivas. É o que eu estou lendo. Tá? Aí ele fala aqui, ó. Aí, ó, ele começa aqui, eu queria achar, rapaz, esse livro aqui, deixa eu ver só se eu acho aqui, para eu colocar para vocês, porque só eu falar, não adianta, ou eu ler, vocês não têm esse trabalho aqui ainda, entendeu? Então, não adianta. Então, eu tenho que mostrar esse trabalho para vocês. Só um minuto que eu vou pegar aqui, já vou pegar ele e vou colocar, tá? Ezequiel, livro Ezequiel, aqui, ó, cadê Allen Ross? Só um minuto. Allen Ross. Não achei aqui. Berrara. Vai falando alguma coisa aí, Toraz, até eu acho aqui o texto aqui, por gentileza. Beleza. Vamos aqui. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui também. Temos aqui uma galerinha interessante aqui. Temos aqui Defensor, né? Boa noite. Zorgan, o Deus dos cristãos. Boa noite. Vamos lá. Temos aqui uma galerinha de peso aí, ó. Os caras tão bravos. Dari Silveira, né? Tão bravo? Os órgãos estão um pouquinho brabo aí, mas tudo bem. Vamos lá. Ah. Dari Silveira, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Boa noite para o Dari Silveira. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, que o cara acabou de queimar minha janta ali, Leonardo. Que ruim. Não desligou o forno, cara, mas vamos lá. Edificando sobre a rocha. Vamos lá. Bom, Leonardo, você quer continuar? Porque tem várias perguntas bacanas aqui, de repente eu ia dar uns 15 minutinhos para a gente fechar a live, deixa para o final, né? Deixa para o final. Não, sim, o ruim tem, sim, eu pensei que era negócio, nós estamos no primeiro versículo ainda, eu só falei sobre o vai rir, mas vamos terminar do vai rir e depois a gente vê algumas questões. Você me falou 1 hora de live, 1h30, já estamos 2 horas e nem começamos a ler ainda. Ixi, então eu vou ficar só no vai rir, depois a gente continua. Não, a gente vai fazer mais lives, mais cortes, tá? Beleza. Vai lá, VAV disjuntivo. O VAV disjuntivo introduz locuções sem relacionamento sequencial com a narrativa anterior. Locuções desse tipo rompem a sequência narrativa e pode ser classificada, de modo geral, como locuções disjuntivas, tá? A locução disjuntiva é assinalada por VAV, uma palavra que não seja o verbo finito no começo da locução. Semelhante locução pode ser introduzida por VAV, mais substantivo, pronome, particípio, ou raras vezes uma forma verbal que rompe a sequência narrativa consecutiva, tá? Aí você tem aqui orações adverbiais, tá? Aí você tem aqui, ó, vairá, 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 tá? Vairá, Elav, Adonai, aqui, ó, vairá. Aí, orações parentéticas. A locução disjuntiva pode introduzir informações parentéticas à narrativa principal, informações essas que o leitor precisa saber, mas que não se encaixa dentro da sequência da narrativa. No exemplo que se segue, atinar, de novo, faz a separação entre as locuções. E VAV, mais substantivo, começa a locução disjuntiva. Qual começa aqui? Vai rir. Por isso surgiu vai rir, é uma oração. Então, aqui também tem outra forma aqui, orações iniciais, orações adversativas, tá? Tudo isso aqui na gramática de Allen Ross. Então, acho que é melhor a gente só terminar essa parte do vai rir. Então, aqui a parte
Sendo assim, fica claro, muito claro, o motivo pelo qual o autor Ezequiel chama a atenção para aquilo que ele quer narrar no início dessa ação. Outro sim, o texto anterior, do verso 10, nos dá clareza de informações, pois ele apresenta atributos da informações preditivas de dupla referência. Vou repetir, o texto do verso 10 apresenta Mote Arlim, indica informações preditivas de dupla referência. Observe que a seção inicia com o termo mote, que é um indicativo de dupla referência, pois está acompanhado do sufixo plural no estado construto, tisserê com iod, que indica uma vogal plena ou vogal longa por posição. Ainda sobre esse assunto, é possível perceber que, se analisarmos os invólucros em redor da perícope, perceberemos que é, sim, uma nova narrativa, ou melhor, dizendo, um caso de intertextualidade e interdiscursividade. Na perícope é possível perceber uma fórmula de recepção. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, marca o início da perícope, no verso 11. Geralmente, o livro de Ezequiel é comum a perícope se encerrada com o refrão, jamais subsistirás, tá? Então, só voltando aqui, aí, como eu expliquei lá, pessoal, até brinquei aqui, X-catálogo, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Que seria o X-catálogo? X-catálogo é o elemento X, quando você fala X-catálogo, tá? Catálogo, a gente sabe que é passado, né? Não é Catan é pequeno, catálogo seria passado. X é um elemento X, pode ser um substantivo, dentre outras coisas, tá? Aí você tem o catálogo. O que acontece isso? Acontece um fenômeno chamado não é tropicalização, não. Botei aqui, é topicalização, não é tropicalização, tá? O que é topicalização? Presta atenção. A construção X-catálogo exerce um número de funções no discurso da narrativa histórica. Basicamente, diremos que ela representa um resumo daquilo que segue quando ocorrer no início de um discurso e uma mudança do foco, quando ocorrer no meio do discurso. Muitas vezes, no meio do discurso, a construção X-catálogo é usada para esclarecer uma mudança no tempo ou de participantes da história. Mudança de tempo ou nos participantes. Tá? A gente chama isso de topicalização. X-catálogo. Então, como eu expliquei lá, que o VAV consecutivo, ele vai mudar o verbo, aqui, você pega o que eu falei aqui, que ele está no tempo perfeito, e no Bible Works vai falar que ele está no tempo imperfeito, Ele vai falar que o VAV consecutivo transformou ele de futuro para passado. Não vai falar, o aplicativo é bom, mas o aplicativo também não é tão gostosinho assim, não, que ele não vai te falar isso, não. É por isso que as pessoas costumam errar, né? A pessoa costuma errar. Então, tem que prestar atenção. O consecutivo transforma o futuro em passado. Por isso que ele é X-catálogo. Tá bom, pessoal? Eu acho que tá bom, né, Torales? Ou você quer que a gente fale mais alguma coisa? Torales? Você quer que a gente fale mais alguma coisa? Ou... Tá? Então, pessoal, nós provamos por A e B que realmente se trata do texto aí. Sobre vai rir, nós já falamos quase tudo aí. Eu acho que tá bom. Depois a gente pega os outros versículos e vai trabalhando. Beleza, Leonardo, beleza. A gente vai marcar outra live. Vamos marcar aí, Leonardo. Vamos marcar umas 3 lives aí, né? Pra gente ir. Vamos. Umas 3 lives, daí a gente vai pouco a pouco esquadrinhando, porque agora nós já estamos aí quase 1h30 de live. Eu vou ler aqui, como é que é o... Ronaldo Lima, você queria entrar ao vivo para fazer uma perguntinha, só fazer isso aí? Pode entrar aí, Ronaldo, entra aí para fazer a pergunta. Enquanto isso, eu vou fazendo umas outras aqui. Vamos lá, ver se tem aqui. Vamos pegar aqui. Isso aqui. Professor, as atitudes do rei de Tiro em Ezequiel 28 e Isaías 14, rei da Babilônia,
eram comparação, estavam agindo de forma semelhante a Lúcifer ou Estrela da Alva? Isso. Deixa no material eu falo algo um pouquinho semelhante a isso. Quer ver? Mas é grande, hein? Cadê? Eu não estou achando a palavra Lúcifer aqui. Cadê Lúcifer? Figura Satã, Lúcifer. Só se eu não coloquei aqui. Palavra maligna na língua grega. Aqui, ó, na versão. Olha só. É mais ou menos o que o Washington perguntou. Não foi o Washington que perguntou. A versão da Bíblia para o latim, Vulgata Latina, foi traduzida por Jerônimo aproximadamente em 405 depois de Cristo. No texto de Isaías 14:12, o nome da estrela da manhã aparece como Lúcifer, ou Lúcifer, né? Aí tem Vulgata Latina, 14:12, como do que ti disti de Chaelo Lúcifer, que mane, tá? Vou nem ler o resto, não. Cadê? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, por favor. Segundo John Davis, o termo Lúcifer, no latim, é Lúcifer, portador da luz. O termo hebraico é Helel, que significa brilho, resplendor, traduzido por Lúcifer. A Septuaginta usa o grego Eósforos, portador de luz. Segundo Leonardo Andrade, no meu livro Isaías, um Tratado Messiânico, ressalta que é comum nas escrituras sagradas observar a comparação entre as estrelas e anjos. Apocalipse 12:4. Nesse caso, não é diferente dos demais aqui, o diabo é apresentado como uma estrela. Andrade continua, a estrela da alva a qual o texto refere é o planeta Vênus, quando atinge seu brilho mais intenso. É mais intenso, não é extenso não, tá? E isso ocorre antes do pôr do sol. Davis ressalta que, exceto o Sol e a Lua, Vênus é o corpo celeste de maior brilho no firmamento. Davis ainda acrescenta, que essa estrela aparece de manhã ou à tarde, conforme a posição a oeste ou ao oriente do Sol, voltando à mesma posição de 19 meses. Semelhante à primitiva Vênus, é percussora da aurora. Mas o que teria a ver Vênus com Satanás? O professor Leonardo Andrade responde, por se colocar em foco juntamente com o Sol, essa estrela é comparada ao diabo. Apesar da luz solar ser muito grande em relação a Vênus, esta não se pôs no seu lugar. A cada manhã se opõe à luz do Sol, tentando, de certa maneira, ser maior do que o astro-rei, ou seja, emitir luz para que ela supere o Sol. O Sol aqui, no caso, é o Sol da Justiça, conforme Malaquias 4:2. Então, quando você acorda de manhã, você vê um brilho lá, você pensa que é uma estrela, mas é o planeta Vênus. E esse planeta Vênus, segundo os assiriólogos, né, os estudantes de cultura assíria, vai dizer que ele está ali como se fosse um para frente, né? Ele está ali para tentar ofuscar o brilho do Sol, entendeu? Ofuscar o brilho do Sol. Então, não pode, e a mesma coisa que Satanás tenta fazer, ofuscar, né? Ou querer se comparar a Deus. Então, acho que essa é a pergunta do nosso amigo aí, Washington. Beleza, Leonardo. Muito bem, muito bem. Eu vou te fazer aqui algumas ponderaçõezinhas aqui, curiosidade minha aqui, daí a gente vai encerrando essa primeira parte da live. Semana que vem a gente já vai marcar outra, né? E podemos começar até 8 horas, um pouquinho mais cedo. Fazer uma pergunta aqui, um bate-papo rápido contigo, Daniel. Leonardo. Bom, então, segundo tudo que você explicou aí, que a gente entendeu, foi muito bom. Podemos dizer, então, que
a parte central ali da parte B de Ezequiel 28, então ali se refere exatamente a Satanás. Então é um texto dentro do outro texto. Sim. Sim. Sim, sim, eu provei dentro da gramática e dentro da linguística, né? Que é um texto ali em forma de comparações, a gente pode fazer essas comparações conforme eu fiz, e a indicação de uma nova narrativa conforme vai rir. E dentro de todos os gramáticos, o mais direto é o próprio Shishome, que vai dizer que vai rir indica o indício de uma nova narrativa. Tá, beleza. Eu vou testar um pouquinho aqui atualmente. Testar mais um pouco, né? Leonardo, então assim, mas por que a Bíblia, ou na tua concepção, por que Deus utiliza esse tipo de... Por que ele não comentou somente sobre Satanás? E por que ele criou falou sobre Tiro e depois, no meio, colocou sobre Satanás? Por que a Bíblia usa esse tipo de recurso? Você saberia dizer? Sim, sim. O que acontece? Ó, até para escrever coisas que não convêm, vamos supor, você pega o texto de Jó 2:9. Ali está, Bareh Elohim Vamut, abençoa seu Deus e morre. Ali não está amaldiçoa. Ali está abençoa, é verdade. Não, mas mas no texto a gente não lê amaldiçoa, Leonardo? Não, no hebraico, no original, é abençoa. Ali tá amaldiçoa. Nas traduções está amaldiçoa, né? Amaldiçoa Sim, e morre. mas por que isso? Vamos supor, porque, de certo modo, nós temos que olhar algumas coisas que vão estar dentro daquilo que envolve o texto. Existe um recurso chamado Tikut Soferim, acho que é esse mesmo, Tikut Soferim, que eles não vão querer usar de certos tons desagradáveis relacionado a Hashem, relacionado ao Eterno, para não cometer aquilo que nós chamamos de Hilul Hashem, que é profanação do nome. Aí eles trocam, abençoa. Por quê? Porque, vamos supor, se ela fala para Jó abençoar Deus, olha só, você lembra que quem abençoa é quem? É o maior. É o maior. Se ela falar que Jó abençoa Deus, ela está dizendo o quê? Que Jó é maior do que Deus. Então isso é uma blasfêmia. Ah, tá. Entendeu? Então, por isso que vai encaixar amaldiçoa ali. Entendeu? Então, Deus, na composição literária da Bíblia Sagrada, nós temos uma série de exposições assim. Nós temos várias formas, gêneros linguísticos que vão ser apresentados para nós e nos cabe a interpretação. A Bíblia, eu lembro de uma palavra, eu não sei se eu vou reproduzir de forma correta, tá? Eu quero ser humilde aqui e depois pode me chamar a atenção. Mas, se eu não me engano, é compíscua. A Bíblia não é compíscua. O que seria compíscua, Leonardo? Ela não tem a responsabilidade de pegar assim, ó, Torales, é assim, assim, assado. Estou te explicando. Ele não quer te explicar, meu. Ela quer te apresentar. Agora, a parte de identificar, de interpretar, de fazer qualquer relação, é com você. Não é com a Bíblia. Sabe, entendi. Você sabe, Leonardo, que eu até fico surpresa a forma com que tu defende isso, sabe? Porque muitos pastores eruditos, pregadores, eles não defendem que, de fato, ali em Ezequiel 28 seja Satanás, né? Parece que o próprio Augusto Vailate é um que não defende isso, né? Porque aí, quando você defende, né? Eu não vou entrar nesses pormenores, aí a gente vai bater um papo outro dia aqui, porque quando você defende que Ezequiel, ali em Ezequiel é Satanás, nós também adventistas, de maneira geral, defendemos isso, acaba trazendo que Satanás, né, o pecado, né, a iniquidade de Satanás, ele começou, como nós pregamos, começou no céu. É ali que Satanás se revelou. Então, aí vem toda aquela doutrina que os adventistas pregam, que eu não vou entrar nos pormenores agora, que Satanás, ele pecou no céu, então o pecado começou no céu e termina no santuário celestial. Mas isso é um bate-papo para outro momento aí, se você quiser, lógico, né? Bom,
Então, assim, e outro ponto agora, só o último ponto, daí eu já vou deixar aqui o meu amigo Ronaldo Lima fazer a pergunta. Por que que a maioria dos agnósticos, dos ateus em geral, né, eles frisam de maneira firme que todos que defendem que Ezequiel 28 é Satanás, eles dizem que estão deturpando as escrituras, embora você mostrou aqui de forma magistrosa, né? Magistral, né? Palavra certa, magistral, mostrando as correlações, né? Mas por que que esse outro grupo, ateus, gnósticos, entre outros, eles batem tanto na tecla dizendo, ó, qualquer cristão que defenda que é Satanás Ezequiel 28, ele é um mentiroso, ele está enganado. Na tua concepção, o que que acontece? Eu tenho duas vertentes. A primeira é o homem natural. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Isso aí é bíblico, né? O livro de Isaías 29, verso 10, vai dizer assim, e ele cegou, né? Cegou o seu entendimento, cegou para que você não desse vazão, não desse importância àquilo que falam os profetas e os videntes. Te fez cair no profundo sono. Ou seja, eu vejo essas pessoas, metaforicamente, estão em um sono hermenêutico, que não consegue ver, não consegue acordar para ver. Eu falando isso, eu não quero ser interpretado mal, eu não quero ser taxado como fundamentalista para eles, Leonardo, então você está certo, eles estão errados. Assim, eu estou apresentando uma vertente, uma interpretação, e essa interpretação ela tem subsídios o bastante que sufocam os outros. Já Leonardo, disse, historicamente, a outra tese não suporta. Pode falar. Leonardo, segura aí um pouquinho, porque e daí você já conclui depois. Vamos dar espaço aqui para o Ronaldo, que o Ronaldo é outro amigo meu pessoal aí, e eu sei que o homem trabalha muito, ele está de Uber, qualquer momento vão chamar ele para a corrida e ele vai ter que vazar. Então, tô errado, Leonardo. Boa noite. Ronaldo, boa noite. Boa noite, aí peço desculpa, eu não tinha desligado meu áudio aqui, eu tô dentro do carro, parei aqui na rua, foi o único momento que eu consegui parar. Viu? Eu vou ter que assistir depois dessa live aí, né, porque eu não pude ver a live tão boa dessa, mas eu não pude, não dá para dirigir e ver. Então, minha pergunta é o seguinte, Leonardo Andrade, qual é o problema de entender, de aceitar que esse texto de Ezequiel... Oi? Só um pouquinho. Respira um pouco, tá? Respira um pouco. Pensa na nossa amizade. Não vai me apertar, não, hein? Tô brincando, então, vamos lá. Qual é o problema de entender que Ezequiel 28, de fato, é Satanás? Aí, uma outra pergunta. Qual que é o benefício de entender que Ezequiel 28 é Satanás? Qual que é o problema de não ser e qual que é o benefício de ser? Ou você já pensou na hipótese de fato ser ali o rei de Tiro e simplesmente poder ser utilizado como exemplo para Satanás? É só essa a minha pergunta, eu não vou poder ficar porque eu estou tendo um lugar meio perigoso aqui. Aí eu vou ter que assistir a resposta depois, tá bom? Rapidinho mesmo a passagem aí. Tá, Jé? Um abraço aí. Depois eu vejo a resposta. Valeu. Boa noite a todos aí. Obrigado. Ronaldo, vai com Deus. Bom serviço aí pra você, meu querido. Rapaz, você tá trabalhando muito, cara. Tem que pegar folga. Você tá trabalhando demais. Meu. Já pagou o carro? Já pagou o carro? Não. Já conseguiu pagar o carro? Tô pagando ainda. Tô pagando esse aqui. Tô pagando. Meu, não é fácil não. Vamos fazer uma valeu, obrigadão aí. Que bom, valeu. Na paz. Valeu. Um abraço. Olha só. Você entendeu, Léo? Você entendeu, Léo? Entendi. Eu vou responder por uma fala não minha, tá? Não minha. Eu vou dar os créditos aqui ao Rabelo. Rabelo, ele não professa a mesma fé que os cristãos. Segundo ele é cabalista,
cujo ele está fazendo uma live agora sobre esse mesmo tema em outro canal, acho que o canal do Érico, se eu não me engano. O Abel fala bem assim, rapaz, se nós não acharmos Satanás ali em Ezequiel, onde está Satanás ali no Antigo Testamento? Essa é a problemática. Não tem. Você não vai achar. Então, isso vai corromper todo o envolvimento, toda a construção do mal no Antigo Testamento. Isso vai jogar por terra. Então, é necessário. Então, quando eu vejo uma pessoa que não professa o cristianismo, não é cristã, entendeu? Não tem que defender, ele não tem que estar aqui como Leonardo para defender, não. Ele professa o cabalismo, mas ele vê que, de fato, ali é uma figura de um ser maligno, de um ser, entendeu? Esse ser pode ser um ser inventado, alguma coisa, mas é sim. Aí, o que nós podemos usar? A diegese, nós podemos usar a mimese, que é a comparação. Então, não tem como fugir. É como aí, voltando agora, então eu já falei, o mal é esse, tá? Então, aí uma coisa ele perguntou: você já pensou que ali não seja? Eu de fato nunca pensei. Por que eu nunca pensei? Porque eu sou cabeçudo? Então pode ser. Mas eu nunca pensei porque ninguém até hoje, tá? Conseguiu convencer-me de que eu estou errado. Tá? E o problema, sabe o que é, pessoal? Enquanto você vai tentar me convencer que eu estou errado, cada dia que passa, enquanto você está juntando as peças para tentar me convencer, eu estou cada dia estudando esse tema e cada dia eu reforço a minha tese. Tá? Que ali Tiro é uma representação mimética comparativa a Ra-Satã. Muito bem, Leonardo. Gostei aí da apresentação, foi muito, muito bacana. E a gente vai fazer a parte 2 e a parte 3, tá? E amanhã a gente vai ter uma live especial aí, galera, tá? Leonardo, não sei se amanhã você vai poder, mas você está convidado. Amanhã o livro de Gênesis. É um conto mitológico, né? Vai ser um dos temas aí. Eu sei que você é um cara aí que gosta bastante disso, então você está convidado. E amanhã você vai poder estar conosco aí? Provavelmente sim. É que amanhã é mais tranquilo. Amanhã você vamos ter mais convidados, né? Aí cada um vai ter um pouco, aí você pode comentar um pouco, né? E a gente vai fazer a parte 2 e a parte 3 dessa live. E última perguntinha, Leonardo. Por exemplo, Ezequiel 28, ele tem uma relação com Isaías 14? Acho que é Isaías 14, né? Sim. Quando eu falo da intertextualidade, interdiscursividade, eu estou falando entre um bloco de um eixo entre texto A e texto B. Mas aí, quando eu falo de Isaías, o negócio piora para quem não acredita. Porque aí, além de eu ter o texto A e o texto B, eu tenho o texto C, que entra em concordância, os três textos entram em concordância. Podemos fazer uma live especificamente falando sobre Isaías? Sim. Eu estou montando, não montei ainda, né? Estou montando aqui Isaías 14, 12, no sentido de uma análise sintática, tá? Gramatical, com apoio para pessoa, igual eu fiz aqui de Ezequiel 28, para pessoa, sim, é para convencer, tá? Convencer mesmo, de que a pessoa, entendeu? Pode ler sim sobre essa ótica, não é pecado, você não vai deixar de ser acadêmico, tá? Porque o que eu apresentei aqui foram obras acadêmicas. E Terry Eagleton tem nada a ver com o cristianismo. Todorov, que eu falo mais à frente, não tem nada a ver com o cristianismo. Eu falo sobre polifonia, que são as vozes que Bakhtin fala do texto. Por quê? O que são essas vozes? O cara está escrevendo lá, tipo, como se alguém estivesse falando no ouvido dele, para ele compor aquela base literária. Então, é o referencial
que ele tem. Referencial polifônico, né? Tipo assim, o que ele ouviu para fazer aquilo? Então, Ezequiel, quando ele compôs essa história, o que tinha na cabeça dele? Quem é o referencial discursivo dele? O referencial discursivo de Ezequiel é aquilo que ele tinha como crença. Ele tinha como crença, não é eu, Leonardo, não. Ele, Ezequiel. O que ele cria? Ele cria uma força maligna, que ali ele colocou no sentido mimético uma representação de Ra-Satã e o rei de Tiro. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por todos aqueles que ficaram conosco até agora, né? Agora o pessoal já saiu, a maioria, mas muito obrigado. Eu vou compartilhar essa live agora para inúmeros grupos de Facebook que eu administro, vou compartilhar agora através do meu canal para outros locais, e vamos aumentar aí a visualização bastante dessa live, tá? Eu vou pedir para que vocês aí se inscrevam no canal do professor Leonardo Andrade, tá? Pode se inscrever, é um cara bacana, um cara, assim, muito educado. Como vocês sabem, o meu canal, a maioria é composto por adventistas, mas esse rapaz aí, Leonardo Andrade, pode se inscrever, retém aquilo que tu acha que é bom, aquilo que tu não acha que é bom, tranquilo, e assim a gente vai seguindo, mas é um cara muito gente boa. Se inscreva no canal dele, deixe o like aqui. E, Leonardo, fale aí do teu canal, o que você aborda no teu canal. Então, pessoal, no nosso canal nós abordamos coisas relacionadas a exegese, crítica textual, análise do texto, linguística, análise do discurso, tá? Gramática do hebraico, do siríaco, tá bom? Do acadiano, do hieroglifos, tá? Material mais antigo, assim, é o que eu gosto mais. Do grego também, mas é pouco, tá? Mas temos muita coisa também, né, relacionada a isso. Você então, tem alunos, turma de alunos que você dá aula? Nós temos de alunos, temos alunos, né? Eu não gosto de fechar uma turma, porque não fica exclusivo. Eu gosto de fechar um horário com cada aluno, para a gente pegar, entendeu? Está bastante corrido, mas ainda tem vaga aí. Você quer aprender o hebraico, aquilo que eu mostrei ali, para você fazer uma exegese de alto grau, algo bem interessante. É só você procurar o professor Leonardo, tá? Eu estarei te atendendo. Quem quiser, eu estou com uma promoção agora. Eu estou fazendo uma série sobre o ser maligno, né? Que é Satanás. São 10 PDFs, de 10 páginas, 11 páginas, pode variar. Depois eu vou transformar isso num livro, tá? Então, o primeiro é sobre o ser maligno e a Bíblia, depois é a serpente no contexto bíblico, a serpente no contexto simbólico, depois a serpente no contexto mesopotâmico, nas religiões orientais e também até nas religiões afro-brasileiras. Então, assim, está um trabalho fantástico, sim, vai valer muito a pena. Aí, quem quiser, basta contribuir com valor, só me procurar lá, basta contribuir com valor, você torna membro do meu canal, você passa a adquirir esses PDFs aí do professor Leonardo Andrade, tá bom? Então, vale muito a pena você estudar, conhecer um pouquinho mais da Bíblia Sagrada aí com o professor Leonardo. Nós temos curso, tá? Nós temos uma instituição chamada ITEL, Instituto Teológico Logos, que também atende aí a várias formas, vários cursos aí para você crescer Pode compartilhar teu número aqui, né? Pode? Tá, então. Ó, pessoal, o número do professor Leonardo Andrade, 27998548673. Entre em contato com o professor Leonardo, você que quer aprender aí o hebraico, aprender essas línguas que ele acabou de citar aí. Ele vai te dar uma promoção bacana. Se você quiser material dele, você vai mandar uma pequena ajuda, igual ele falou, né? E aí ele vai mandar para você o material aí, eu vou cobrar dele esse material para mandar para mim aí, daí eu vejo que eu ajudo meu amigo aí. Doutor Ades, esse estudo, né, que eu estou fazendo de Ezequiel 28, o professor Ayrton, né, ele me impulsionou a trabalhar, falou assim, não, pega a análise do discurso, trabalha a análise do discurso. Eu trabalhei a análise do discurso, né? E ele até falou, rapaz, não deixa isso morrer, faz um artigo, alguma coisa.
Aí, quando eu falei para ele que eu estava pensando em fazer um livro, né, sobre Ezequiel 28, toda a análise ali dessa questão de Ezequiel 28, uma análise dessa forma que eu estou falando, juntando tudo, colocando os textos, colocando os referenciais, provando tudo certinho, e falei, vai ficar ótimo. Aí depois eu vou fazer um resumo, do resumo eu faço um artigo, para ficar perpetuado aí na internet. Agora o livro vou fazer também. Então, mas de pouco a pouco eu estou construindo, estou devagarzinho, até a gente chegar numa melhora, tá bom, pessoal? Eu já intimo e convido você. Lançamento do livro, vamos fazer uma baita de uma propaganda e você lança aqui no meu canal. Com certeza. Tá convidado para isso, tá? E Deus te abençoe, Leonardo. Qual que é o nome do teu canal? Eu vou deixar na descrição o teu canal. Qual que é o nome do teu canal? Leonardo Andrade. Leonardo Andrade. Beleza, vamos terminar com uma oração. Você ora para nós, Leonardo? Vamos terminar com uma oração. Posso fazer uma oração em hebraico? Vocês gostam muito. E a tradução? Eu faço aqui. Então tá, manda bala. Yevareheha Adonai veishmereha, Yae Adonai panav eleha veruneka, Issa Adonai panav yasen leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pelas tuas mãos de poder, pela tua orientação, Senhor, por todos que estão aqui, meu Pai, envolvidos nesse estudo, pela vida do Torales, a sua família. Abençoa todas as famílias que estão nesse momento, a escuta ou que ouvirão posteriormente. Auxilia, ajuda, que haja cura, libertação. Meu Pai, abençoa essas vidas, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Leonardo, sou teu fã. Fica com Deus, tudo de bom para você. Semana que vem estamos juntos de novo, tá? Se prepara. Tá bom. Tá bom, beleza. Abraço. Abraço.